Então, gente, esse aqui era um vídeo que podia ser muito curto, né? É um vídeo que tu chegou lá no posto lá para abastecer e mandou completar o tanque lá do teu Renegade. E deu a mensagem lá do verificar motor após o abastecimento, né? Podia ser muito simples o vídeo. Era só dizer, cara, só continua andando com o carro que vai sair a mensagem. Mas como entusiasta aí quer mostrar por que isso tá acontecendo, né? Então, tipo, lá do frentista lá, né? O bico da bomba dele lá tem mais ou menos essa aqui. Daqui até a ponta aqui tem 8 centímetros. A dele lá deve de ter uns 20, tá? Ele bota ali, tá? E bota para completar. No final da bomba dele tem um furinho embaixo, assim, que gera um vácuo. E quando encheu, né? A bomba, o gatilho ali desativa e destrava, né? Deu, encheu o tanque, tudo jóia. Mas lá no painel lá deu verificar motor para ti. E hoje então, né, eu vou tirar essa roda aqui, vou tirar a capinha aqui, ó, e vou mostrar por baixo ali por que que isso acontece, ó. Já separei aí o macaco, uma outra chave que eu prefiro ela, né, para tirar a roda com um alongadorzinho, um ferro velho aí, porque é essa chave original aqui que vem junto do macaco, eu acho ela muito fraquinha. E mais então uma chave Phillips e uma 10, né? Tirar um sextavadinho que tem em volta, eu já mostrei várias vezes aí, quando tira o ABS, coisa aí, já mostrei como é que tira. É só 3 parafusinhos e uma Phillips que tá aqui do lado. Então é isso aí, vamos tirar essa roda aí, eu já vou mostrar lá o que que tem lá de diferente lá que tá dando esse problema aí. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Lembrando que se eu não tivesse esse ferro, provavelmente hoje eu não conseguiria ter tirado. E isso que fui eu mesmo que apertei isso aí da última vez. Chega a estar ofegante, fiz força aqui nesse negócio aqui agora. Se não tivesse ferrinho aí, essa originalzinha aqui que vem no macaco, olha, isso aí não ia ter tirado. Lembrando então, né, que ergue o carro e eu sempre calço ele, e calço nas rodas também, porque uma vez já me virou o carro, o macaco virou, e agora o macaco já não tá mais fazendo tanta força. Se virar, fica bem ali onde é que é o negócio ali da lavacar mesmo. Então já não vai ter risco algum após eu tirar essa roda aí. Tirar da roda, então só temos um Phillips aqui e esses parafusinhos sextavadinhos aí. Tem um aqui em cima e um aqui embaixo. Fácil tirar. Então tá aí, né, gente? Tirada é a capinha, tá um pouquinho pro lado aí. Agora vamos dar uma olhada como é que é ali em cima ali. Ó, deixa eu enxergar aqui. Então tá ali o bocal, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, tá ali o bocal, bem no cantinho aqui. E aqui, ó, tem um suspiro, ó, que desce, vem pela lateral aqui, ó, e entra aqui, ó, na lata. Eu já vi que lá embaixo ele sai do outro lado e ele provavelmente ele entra no tanque, tá? O que o entusiasta acha aqui, e ele é bem fraquinho, ó, ele é tipo um conduíte, aqueles de luz, ó, bem fraquinho. O que o entusiasta acredita que isso seja? Tipo aqui, ó, tem combustível aqui, né? Então, se não tivesse ele, ia pressurizar contra a porta aí, né? A trava, tipo, o carro balança, né? O combustível ia subindo e descendo aqui, depois que ele tá num certo limite, né? De combustível, o tanque cheio, e iria, né? Apertar contra a pressão, ia pressionar contra aquela portinhola lá,
e poderia romper ela, quem sabe, né? E ao contrário também, quando balança para baixo, ia gerar um vácuo naquela portinhola aqui, ó. Ia gerar um vácuo aqui dentro, né? E ia puxar para dentro assim, não, assim sobe e desce e o vácuo sai por aí, ó. E volta pro tanque. Se tiver um excesso de combustível que chega até ali, ele vai e volta pro tanque. Se precisar de mais ar aí nesse sistema aí, vem daí, né? E assim vai, ele faz o vácuo do sistema aqui, então, do tanque de combustível, né? Se ficar balançando aqui, né? Sobe o ar, desce o ar, tudo. E se tiver algum tipo de vazamento quando tu encheu lá o tanque, lá completou o tanque, provavelmente tá aí, ó. É alguma coisa dessa mangueirinha aí que tá vazando, pois ela é fraquinha e ela desce aqui e entra aí pra dentro, né? E depois sai lá no outro lado, lá eu não consegui ver por cima do tanque onde é que ela entra em cima do tanque, mas é pra lá que ela vai. E como tem pressão aí dentro, então não quer dizer que são suspiros, é simplesmente alguma coisa de vácuo mesmo do tanque, tá? E essa outra mangueirinha aqui, essa não, essa termina aqui, ó. Essa termina aqui dentro, pois essa mangueirinha nada mais é do que isso aqui, ó, né? E de chuva e coisa, já que aqui não tem uma vedação na tampinha aqui, né? Então chove aqui e a água desce por aqui mesmo. Ou se tiver um combustível, um excesso de combustível aí, alguma coisa que pingou aí no que o frentista lá colocou, vai pingar e vai descer por aí, né? Ou essa portinhola aí não tá vendendo certo, né? Tá jogando combustível contra aqui, né? Vem e pinga por aí, né? Isso aí é do vazamento, né? Provavelmente, se tu completa o tanque e começa a vazar combustível, tem algum problema aqui, né? Nessa mangueirinha aí. Porque a outra é meio forte, meio grossona e ela provavelmente não vai ter furado. E aqui, né, tirei essa capa aqui um pouco mais, ó, e chegamos aqui então no canister. Então aqui tá a teoria do entusiasta. Aqui tá o canister na roda traseira também do caroneiro, né? Aqui atrás, ó, atrás aqui. Ali tá ele, ó. Mas a teoria do entusiasta é que quando, né, se coloca mais combustível do que aqui o limite aqui, ó, e daí tu tipo sobe uma ladeira, alguma coisa assim, por dentro do tanque ali, o combustível vem, sobe pela própria mangueirinha que tinha que vir o gás, e sobe e vai pro canister, tá? O canister olha, ele tá um pouquinho mais baixo que o limite aqui, ó, que essa aqui, ó, do suspiro, aquele suspirinho ali, ó, é um pouquinho mais para baixo. Então, ele tá, vamos dizer, talvez no nível assim, ó, mas tu foi lá e de alguma forma ficou no limite ali, tu mandou completar o tanque até não dá mais, né? Então, pelas próprias mangueirinhas aí, ó, que vem aqui lá por baixo, lá eu filmei lá por baixo também, vai vir, vai encher o canister aí de combustível, e esse combustível vai parar lá na válvula de purga, e provavelmente aí que tá então o teu carro entrando em, né, em verificar motor, dando, mas isso é só andar um pouquinho, assim que baixar o nível aí, que tu encheu demais aí o tanque, já vai parar de ir para lá e vai sair essa mensagem aí do verificar motor. Se quiser fazer o reset, funciona também, tá? Mas então tá aí, ó, o canister tá aí, e o canister é no nível então dessa abinha aqui, ó, desse suspiro, é um pouquinho mais para baixo assim, ó, no nível da coisinha ali. Então tá aí, ó, a teoria do entusiasta aí, dizendo que se tu abastecer
acima do nível quando completa o tanque. O carro, quando inclina, alguma coisa acontece, o combustível vem pelo tanque, por onde é que deveria estar vindo o gás, e subindo aí, e subindo para o canister, e saindo para aquela mangueirinha aí, e indo lá para frente para a válvula de purga, tá? Duas coisas aí são entrada, né? Uma é a entrada lá do reservatório do partida frio, e o outro é a entrada, então, do vapor do tanque. E tem um que é o saída, que vai lá para a válvula de purga, né? Então, a teoria do entusiasta tá aí, ó. Isso só porque tu abasteceu um pouco demais aí, né? A mangueirinha não travou certinho ali quando deveria de travar lá a bomba de combustível, e deu esse probleminha aí, ó. Então tá aí, né? Entusiasta mostrando aí o que pode ser o problema do teu verificar motor aí no teu Renegade. Vou tentar medir aqui, né? Mas dá uns 94, mas claro, o carro tá erguido, né? Tá dando ali uns 94. Depois na hora de editar lá eu vejo lá. Ó, 94, e tá pegando no chão lá, ó. Ó, tá pegando no chão. Agora eu vou botar aqui, dando os mesmos 94. Ó, no meio da curvinha aqui, ó. Nem chega lá no suspiro, é meio aqui, ó, no meio da curvinha. Então prova que o canister é mais baixo do que o suspirinho lá, ó. Então, na medida. Isto quer saber o que mais eu tirei aí, né, para chegar lá no canister. Eu tirei mais esse, tem o lado de cá, né, que eu sempre falo aí, mexer no ABS aí, tem os 3 aqui para frente aqui, né. Tirei mais aquele ali e mais um outro aqui de baixo. Só tirei isso e já cheguei lá no canister. Então sai lá do tanque lá, né, e dá a volta, passa pelo canister, vem lá de baixo, lá de trás, lá onde é a sonda lambda ali, sobe aqui pra cima e começa a vir aqui, azulzinha, passa aqui por baixo e vem aqui pra válvula de purga. Como isso aqui é aspirado, né? O motor aspira coisa de fora, né? Ele não é tipo turbo que empurra para dentro. Ele pode estar puxando tipo até combustível por aqui. E daí já entra no coletor combustível, e aqui já tem daí sensor MAP, já tem a turma aqui que já vai ver que tem alguma coisa errada. Sonda lambda vai ter uma queima diferente, né? Essa é a teoria do entusiasta que tá acontecendo com o pessoal aí que completa. Só que deu pra ver ali que pode ter algum probleminha já no gatilho da bomba, que não tá travando certinho, né? Daí vem aparecer aí. Mas o carro não tem nada, é só andar. Não precisa nem fazer o procedimento aquele do reset. Anda um dia ou 2, já vai apagar aquilo lá. Já vai consumir com esse combustível aí. Então, se tu acha que o entusiasta sabia onde é que era o canister, já que não tem um vídeo na internet de algum mecânico dizendo, ó, o canister é aqui, para eu conseguir tirar uma figurinha, tive que procurar o canister, onde é que ele andava, né? E olha a trabalheira que deu, né? Porque eu queria saber para onde é que ia aí a conexão ali da válvula de purga, e também ali do reservatório a frio, para onde ia aquelas mangueiras para o canister, por aonde ia e aonde estava o canister. Dá uma olhada. É uma prática, né? Entusiasta é bom no negócio da pedrinha, né? Vamos lá botar ali e vamos dar uma olhada como é que, onde é que é o canister desse negócio aí. Ergui o carro aí, né? Mas tá baixinho, tá difícil aqui o negócio. Ó, isso aqui é o que vem aqui da frente, ó. Né? Vem 3. Eles entram nessa tampinha aqui, ó.
E aqui eles vão embora. Aqui é o filtro. Ali tem de novo os 3 fiozinhos aquele, né? Os 3, né? Que vem lá da frente. Interessante isso aqui, ó. Pra onde vai aqui? Aqui. Aqui tem um que sobe aqui pra cima. Passa por cima do tanque. Vamos aqui. Aqui tem mais conexão. Aqui tem mais 4 coisas. Aqui vem o tanque. Bem, mas daí para onde é que vai aquele um que entra lá para dentro do chassi? Ali em cima. Onde é que vai aquele bicho lá? Já que a entrada do tanque vem aqui. Deixa eu olhar aqui. Ela vem ali de cima e entra aqui no tanque. E agora tá faltando peça. Lá em cima, ó, entra lá o sanfonadinho lá, ó. Lá em cima volta ele. Mas ele volta pra onde? Pra dentro do tanque? E esses aqui daí, o que que é esses? Por cima do tanque tem coisa, ó. E tá vindo e tá indo lá para trás, lá para cima. O canister tá lá, o canister tá atrás da roda do caroneiro em cima. Lá, ó. Então é isso aí, pessoal. Talvez essa seja a teoria do entusiasta, mas fecha com o que tem nos comentários aí, nesses 2 vídeos aí do verificar motor aí, que a maioria comenta que foi após ter completado o tanque, né? Acredito que seja esse o motivo, tá entrando combustível pelo canister e talvez aparecendo lá na válvula de purga e no coletor de admissão. Eu vou fazer mais um vídeo relacionado a esse assunto aí, que é também dessa mangueirinha aí, que eu não levei fé na mangueirinha aí, que parece uma mangueira de conduíte de elétrico, né? Não acredito que seja o mais adequado para ter combustível dentro e uma pressão, né? Algo meio fraco. E lembrando então, né, que meus vídeos eu deixo tudo em playlist, né? Vai ter mais vídeo relacionado a tanque, então, né? Vou deixar nessa playlist aí. E por hoje, então, é isso aí, né? Até o próximo vídeo, então. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.